Ok, meu nobre, em primeiro lugar eu queria agradecer aqui o apoio da imprensa, certo? Em estar acompanhando nossas atividades e de forma que a gente pode prestar conta à sociedade sobre a nossa atuação. No serviço de ontem nós tivemos algumas ocorrências típicas, certo? Tivemos uma situação de assalto à mão armada, em que foi subtraído alguns celulares, certo? E sempre naquela dinâmica, né? Dois numa pop, andando no local em que está procurando alguém que está, de uma certa forma, despercebido, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem essa situação em que o infrator ele procura uma vítima em potencial, certo? Então, a gente pede à população que fique atenta, certo? E na observação de qualquer atitude suspeita, nos acione para que possamos dar uma resposta. Então, cidadão nós não estamos mais em condições de ficar na porta de casa, mas se por acaso o cidadão estiver na porta de casa e observar alguém passando em atitude suspeita, acione o contato da Polícia Militar que nós iremos dar apoio. Situação também de embriaguez ao volante? Tivemos uma também durante a madrugada, certo? Aí já era uma situação que já era uma característica particular, né? Infelizmente a gente teve essa situação dos bares que estavam fechados durante alguns dias e ontem o decreto encerrou, então acabou que tivemos essa situação de um cidadão que ele extrapolou a conta e acabou que ele estava fazendo manobra perigosa e foi conduzido pela guarnição. E só um detalhe, quando há condução por embriaguez, nós temos a condução do veículo, certo? Temos a infração de trânsito e temos também o crime de trânsito, certo? Então ele foi autuado em flagrante, certo? Está à disposição da justiça e tem as sanções, inclusive penais, né? Ele responde penalmente e com possibilidade até de ter a carteira cassada. Situação também em que a Polícia Militar foi acionada para atender uma questão envolvendo a Lei Maria da Penha. Fale para a gente também sobre esse ocorrido. Nós temos uma legislação que ela dá um empoderamento à mulher, certo? Isso é muito importante para a gente dar uma defesa para a mulher, principalmente em situação de violência doméstica. No entanto, é preciso que a vítima ela se posicione, certo? Então, nós tivemos uma situação ontem em que veio a vítima aqui, inclusive com toda a família, certo? Mas não havia nenhum registro anterior à ocorrência, certo? Então era uma situação de ameaça, certo? Ela informou para a gente que o agressor havia procurado ela, certo? Inclusive, segundo relatos de posse de uma faca, certo? Mas, como ela veio aqui, no lapso temporal até ela vir aqui, certo? Foi o bastante para ele evadir-se do local. E aí ela não tinha nenhuma lesão, certo? Porque ele não chegou a consumar o ato. E ela não tinha nenhum registro, certo? Esse registro é importante. Então, ao primeiro sinal de violência doméstica, a gente pede para as vítimas se posicionarem, certo? Então, já procurem a delegacia, já façam um registro. A partir dessa denúncia, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário para que haja a expedição da medida protetiva. E a partir dessa medida protetiva, existem algumas restrições que esse infrator ele vai ser obrigado, o agressor ele vai ser obrigado a se comprometer, a não estar... algumas restrições, certo? Distanciamento, não pode mais ficar entrando em contato, dependendo da situação, às vezes até a rua que eles moravam, ele não pode ficar indo mais. Então tem algumas restrições que ele tem que se submeter. E a partir disso, facilita o nosso trabalho. Se a vítima tivesse de posse da medida protetiva, nós poderíamos chegar lá e prendê-lo, mesmo sem ele ter agredido ela, simplesmente pelo fato dele estar próximo dela. Porque a medida protetiva é para isso, para garantir a integridade física da vítima.